Vamos ouvir esse testemunho belíssimo da Cristina, que você vai ver, vai avaliar que a justiça de Deus pode até tardar, mas jamais falhará. Vamos ouvir. Eu já nasci numa família problemática demais, porque a minha mãe era traficante, né? Então eu já nasci naquele berço, só coisas erradas. Minha mãe bebia muito, ela usava muita droga, e daí ela vendia droga, né? Então ali eu fui convivendo. Aos 2 anos de idade, ela, no lugar de me dar leite, ela me dava vinho na madeira, porque ela falava que se eu tomasse aquele vinho, eu ficava meio bêbada e já dormia. Eu fui crescendo, aos 8 anos de idade, eu enrolava droga com a minha mãe, eu ajudava ela, né? Quando a polícia invadia a nossa casa, eu que corria com as drogas no meio do mato, para esconder, para ela não ir presa, minha mãe. Até que uma vez ela foi presa, quem levava droga para ela, que ela era muito viciada em droga, eu que levava droga na cadeia para ela. Aí meu tio me levava e eu passava com as drogas num sapatinho que eu tinha. E nisso eu fui crescendo ali e fui vendo como a minha mãe vivia. Só que eu não queria uma vida igual a dela, eu queria uma vida diferente, mas não foi diferente. Eu já estava com quase 13 anos, ela chegou e me vendeu. Ela me vendeu num bar que ela estava usando droga. Chegou em casa, me buscou e me levou para esse bar. Chegando nesse bar, tinha um senhor. Aí ela falou assim, ó, é essa daqui. E eu chorando. Falei, mãe, o que está acontecendo? Ela falou, cala a boca, menina, que eu sei o que eu estou fazendo. Aí um rapaz falou, não chora não, filha, não vou fazer nada com você. Nisso, ele me tirou daquele bar e me levou para casa da minha avó. Ele falou, você tem parente? Eu falei, tenho. Ele me levou para casa da minha avó. Ele falou, não vou fazer nada com você, porque a tua mãe é doida. Como eu tenho uma filha, jamais vou fazer algo com você. E ele levou para casa da minha avó. Só que aí, o que aconteceu? No outro dia, ela descobriu que eu estava na casa da minha avó. Ela foi atrás de mim, me bateu, trouxe eu novamente de volta. Passou mais uns 3, 4 meses, ela me levou para casa de prostituição. E ali ela ficou me esperando. Enquanto ela não viu eu ser vendida lá dentro. Eu de menor, eu me lembro como hoje, eu escondida atrás do balcão, um rapaz chegou e comprou eu. Então ali para mim foi uma dor muito grande, porque de saber que a minha própria mãe fazia isso comigo. Toda a minha família usava droga, todas as mulheres se prostituíam, então eu estava para mim que era como eu tinha que ser como eles. E ali foi indo. Fiquei 2 anos usando cocaína, eu fui para FEBEM, cheguei para FEBEM roubando. E um rapaz amigo meu falou assim, Cristina, eu conheço um rapaz que precisa de uma menina para fazer um assalto. E eu topava tudo. A minha vontade era de sair de perto da minha mãe. E eu fui fazer esse assalto com eles. Nesse assalto que eu fui fazer com eles, eles 2 morreram. E eu fiquei. Aí eu fui presa, aonde os camaradas deles foram e me sequestraram, porque falaram, aquela menina não entregou ninguém. Era uma menina boa pra gente sair para roubar com ela. E aí eu saí novamente, fugi da cadeia, que eles tomaram de assalto da cadeia que eu estava, e continuei, só que eu não queria ficar ali com eles mais, porque eu apanhei muito, passei a noite apanhando da polícia, e ali para mim tinha acabado o meu mundo. Só que aí eu falei assim, eu vou mudar minha vida. Só que o mudar meu não era para uma coisa melhor, ia ser para uma pior, porque eu fui me prostituir. Eu já estava com 15 anos, já tinha um filho, porque com 14 anos eu fui mãe. A mesma coisa que minha mãe fez comigo, eu estava fazendo com meu filho. Eu deixei na casa de uma mulher e eu ia trabalhar e só voltava depois de 15 dias. Eu saía para o mundo, me prostituir, eu passava as noitadas na rua, eu não ligava. Eu trabalhava até um certo horário. Passava aquele horário, eu arrumava alguém para nós ir para um motel usar cocaína. E ali eu começava a me drogar. Ali eu passava noites usando droga. Então eu já não tinha mais solução, porque eu gostava, já estava gostando daquela vida. Todo dia eu tinha dinheiro, eu era uma menina que eu era muito procurada, fazia show pra fora. Até que chegou um tempo, eu na casa de prostituição, conheci uma mulher e um homem. Eles entraram e nós, como era muito novinha, tinha 16 anos, eles falaram assim, você quiser uma vida melhor, eu levo vocês para um lugar que vocês vão ganhar muito dinheiro, que vocês são muito lindas. A gente trabalhava na noitada, só que a gente não podia assim, se amostrar muito, porque a gente era de menor. Então os donos da casa, eles escondiam nós. Só apenas
A gente ficava, quando via que o segurança via que tinha entrar a polícia, eles catavam nós e levavam para os quartos, esconder nós. Ele falou assim: Cristina, eu levo você e levo. Eu tinha mais 2 tias minhas que também fazia o mesmo que eu fazia. Nós éramos em 4, bem dizer. Era uma prima, 2 tias e eu junto. E nisso a gente foi. Era um sítio lindo, lindo, tinha piscina, só que tinha muitas menininhas novas, só menina de menor. E ali eles trancavam a gente era obrigada a ficar com os homens, e quando ganhava o dinheiro, não era nosso, era deles. Eles ficavam com aquele dinheiro. Eu falei: não, nós temos que fugir daqui. Aí ele falou: mas como? É cheio de segurança, que realmente era cheio de guardinha deles lá para a gente não fugir, porque se a gente denunciasse, eles podiam ir preso. Aí o que eu fiz? Eu chamei, aí apareceu um rapaz à noite e ele falou assim: olha, eu queria fazer um programa com você, levar você para fazer um programa lá fora. Eu falei: se você fizer isso, é tudo que eu quero. Aí eu falei para minhas primas, falei: vocês ficam aí, porque eu vou fazer esse programa, eu não vou fazer esse programa. Eu vou pôr alguma coisa para mim fugir dele. Enquanto ele foi tomar banho, eu fugi. E ali eu no meio do mato, eu correndo, e desesperada, e querendo achar algo. E ele atrás de mim, e eu correndo. Até que eu cheguei na cidade. Eu consegui um rapaz me ajudar. Aí ele me levou na delegacia e chegou lá, foi onde que eu dei parte dessa casa. E essa vida de garota de programas durou 4 anos. Quando eu conheci, quase no final, eu conheci um rapaz. E ele queria me ajudar no mesmo tempo, mas no mesmo tempo ele ficava muito em cima de mim. E aí, como eu usava muita droga, eu ficava muito louca na noitada, ele ficava me perturbando. Eu fui, catei uma garrafa e furei o olho dele. Nós dois fomos para a delegacia. E já tinha o quê? Uns 3 meses que eu tinha ganhado o neném. Isso, bem dizer, de dieta. Aí chegando lá, ele falou assim: agora eu vou pôr você presa. Eu falei: você não coloca eu presa, porque apenas eu piscar pro delegado, ele vai ficar comigo e você vai... Aí ele falou: não acredito nisso. Eu falei: então você fica vendo que você vai ver. Eu entrei na sala e comecei conversar, me jogar para cima do delegado. Aí ele falou: não, filha, não esquenta não, que eu não vou ser presa, eu vou sair com você. Nisso, eu conheci outro rapaz, que era outro japonês, que é o pai dos meus filhos. Ele tinha 30 anos mais velho do que eu. Eu tinha 18 anos na época. E aí foi onde que ele começou a me ajudar. Mas no dia que eu conheci ele, eram as 4 horas da manhã, que ele chegou na porta da boate, e ele falou assim: e aí, Cristina, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou assim: e aí, vamos sair? Só que ele falou assim: daqui meia hora eu passo te pegar. Meia hora ele foi, matou um rapaz, o carro dele estava lavado de sangue, e eu sentei. Ele falou: ah, não sentei não, que eu acabei de matar um rapaz ali embaixo. Eu falei: não acredito, foi você que matou aquele rapaz? Ele falou: foi. Mas nisso, para mim, quando ele falou que matou, aí que eu tive mais desejo de ficar com ele. Porque eu falei: ah, então ele é igual eu. E eu fui morar com ele. Eu bem achando que ele seria um rapaz até melhor para mim, ele foi um rapaz pior, porque ele roubava. A gente vivia do roubo, a gente vivia uma vida toda desgraçada. Aí ele roubava o carro e eu levava. Nós saíamos à noite para isso, até que ele chegou a ir para a cadeia. Ficou 5 anos preso. Só que nesses 5 anos, eu não fiquei 5 anos com ele. Eu fui 1 ano e meio, eu levava muitas coisas para ele fugir. Ele fugiu uma vez, mas pegaram novamente. Aí foi aonde que eu fui viver uma vida com ele. Tive um filho com ele, porque o outro não era dele. Só que até aí, antes de tudo isso ainda, tinha minha mãe que me perturbava. Quando eu fui querer ficar com ele firme, ela vinha, ela mandava roubar minha casa, ela quebrava tudo, porque minha mãe era viciada em droga. E eu ajudava a minha mãe. Até onde que nós compramos um sítio, fomos morar junto, e a minha mãe roubou a minha casa. Aí eu falei para ele matar a minha mãe. Aí eu falei para ele: se você não matar minha mãe, eu vou matar você, porque eu não aguento mais ela, porque ela só sabia judiar de mim e querer arrancar tudo. Ela me jogava para fora de casa, ela queria ficar com meu marido, e eu não estava mais aguentando aquilo. Eu falei: não, você tem que dar um jeito, mata ela. Até que chegou uma situação que eles quebraram toda a minha casa, aí o meu marido chegou, era de madrugada. Eu falei para ele: pega minha mãe e meus tios, que foi eles que fizeram isso. Aí ele colocou todo mundo numa árvore, ele ia matar todos eles. Só que aí ele parou e pensou e falou assim: Cristina, eu nunca vou fazer isso, porque se eu matar tua mãe, você nunca vai me perdoar. Aí foi onde nós veio para cá.
Minha mãe ficou lá no sítio, mas ela não durou nem 6 meses lá no sítio. Eu estava grávida de 7 meses do meu terceiro filho, e quando uma pessoa chegou em casa, que era companheiro nosso, que morava perto da minha casa lá com ela, ele chegou falando: mataram a Neuza. Aí eu peguei e falei assim: não acredito que mataram a minha mãe. Quando nós chegamos lá, eu nem esperei. Do mesmo jeito que eu estava, eu peguei minha roupa e corri para lá para saber o que foi. Só que nisso já estava vindo o meu irmão com a viatura. Aí quando eu cheguei perto dele, ele só falou para mim assim: Cristina, mataram a mãe. Eu peguei nos miolos da mãe, eu falei: você está louco? Ele falou: é, porque eles picaram toda a minha mãe, esquartejaram ela. Até aí começou o outro inferno da minha vida, que eu achando que a minha mãe ia dar uma paz para nós, a vontade de ter a minha mãe novamente, mas eu queria ter ela ao mesmo tempo e não queria ao mesmo tempo. E eu vivia assim, triste pelos cantos. Meu desejo era de beber cada dia mais. A minha mãe era viciada em bebida e eu queria beber. Cada dia mais eu queria coisas piores. Eu não queria mais saber de ficar dentro de casa, eu queria saber de ir pro mundão. A minha vida era de ficar final de semana enchendo a cara, era sexta, sábado, domingo, era cachaça, era cigarro, era droga, cocaína, gostava muito de cocaína. E aí meu marido falava: eu só que roubo, você tem que ficar em casa, você tem que mudar. Só que eu estava tendo meus filhos, eu estava crescendo, eu não aguentava mais de sofrimento, a minha vida era chorar. Ele saía de casa para roubar, eu entrava dentro de um canto com depressão, vontade de me matar. Eu tenho várias cicatrizes que eu mesmo, tinha vez que me cortava, eu tinha desejo de, eu pedia a morte, mas a morte não via, porque eu falava: que vida é essa que eu vou viver? A depressão é tão grande que eu só vivia chorando nos cantos. Se eu fosse lavar uma louça, eu estava chorando, porque eu sentia algo dentro de mim que nem eu entendia. Eu queria sair daquela situação, mas eu não conseguia. Era tão agressiva que eu catava meus filhos, espancava tanto eles que tinha até sangue dele. E isso, uma criança de 7 anos e uma de 9. Até o choro deles me irritava. Eu falava para eles assim: você não chora, se vocês chorar, eu vou explicar vocês. E só obrigando eles a ficar trancado. Eu achava que eu ficava trancado, eles também tinham que ficar trancados. Se eu acabasse com a minha vida, eles também tinham que ficar com a vida deles acabada. Até que esse rapaz que estava comigo, que era o pai dos meus filhos, ele foi preso. E nisso, ele mandou uma carta para mim, falando que eu tinha que fazer minha vida. Mas a minha vida era o quê? Como que eu podia fazer minha vida se eu não tinha como fazer? Se eu era uma prostituta, se eu roubava, se eu fui para cadeia, como que eu podia fazer? Eu não tinha nem nome, bem dizer, porque eu nem podia dar o meu nome, porque eu era fugitiva da polícia. Aí os meus filhos, o meu filho Akira, que hoje eu tenho um filho, Akira, ele sofreu um acidente, o cavalo pulou, o moleque foi pular e ele estava andando com as motinhas pequenininhas na rua. Conforme ele pulou com o cavalo foi pôr a pata no chão, mas nisso pôs no chão, pôs na cabeça dele, na parte da cabeça, os olhos saíram para fora dele, e aí foi aonde que uma pessoa me trouxe ele, bem dizer, morto. E eu cheguei no hospital, o médico falou assim: mãe, quando o pulsinho dele parar, ele vai morrer. E ali eu entrei no desespero. Só que do nada apareceu alguém, eu não sei, da onde surgiu uma voz e me abraçou e falou assim: se você entregar a tua vida para Deus, o seu filho vai nascer novamente. E eu falei assim: mas quem é? E eu comecei a procurar naquele corredor. Nisso que eu procuro naquele corredor, não achei ninguém. E eu saí para fora daquele hospital, correndo. Quando eu saí para fora daquele hospital correndo, eu dei de cara com a Igreja Universal. Ali eu entrei. Eu só falei para Deus: se o Senhor existe, então faça o meu filho, dá vida novamente para o meu filho. E ali meu filho foi curado. Meu filho hoje, que ele fraturou 3 partes do crânio, meu filho voltou à vida normal. E aonde que eu comecei a me apegar? Ali eu comecei a ir nas correntes e eu comecei a frequentar. Não foi fácil, foi muitas lutas, manifestei várias coisas, aconteceu comigo, mas eu mantive ali a minha fé e fui buscando, participando das reuniões de quarta-feira. Comecei a fazer os propósitos, o pastor mandava, eu aprendi, eles me davam a direção, eu praticava aquela direção. E foi aonde o pastor falar do Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? E ali eu comecei a buscar cada
quarta-feira que eu ia, cada quarta-feira que eu estava lá, mais eu me preenchia do Espírito Santo. Até que chegou um dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu me enchi, foi o dia mais feliz da minha vida, de saber que eu tinha mudança, eu tinha podia ser transformada, porque o Espírito Santo, ele era alegria, ele era felicidade, ele era paz, eu tinha paz na minha casa, o que eu nunca tive na minha vida. Eu saí dali cheia do Espírito Santo, sabendo, tinha certeza dentro de mim que a mudança tinha sido aquele momento, porque através daquele momento que eu participei daquela reunião, que me preencheu do Espírito Santo, eu saí dali feliz, leve, que eu tinha certeza que Deus era comigo ali. E depois desse dia, eu posso dizer que a minha vida foi transformada. Porque quem queria morrer, hoje eu quero viver. Meus filhos, que era todo problemático, hoje estão tudo na presença de Deus. Eu que era uma garota de programa, que achava que não tinha solução para a minha vida, hoje eu sou casada há 22 anos e a minha vida é maravilha. A minha vida financeira, que eu precisava roubar, que era toda destruída para me ter algo, hoje eu tenho 9 casas de aluguel, hoje eu tenho um lava-rápido, hoje a nossa vida é totalmente transformada, depois que eu recebi esse Espírito Santo. Graças a Deus, está vendo? O Espírito da Justiça veio sobre a Cristina e a vida dela se transformou numa nova vida.